três também Aproveita e já tá muito responde essa aqui perfil. então, Vitão. Ah, A base vai subir mais alguém? não, vamos lá então, vamos lá. Porque é o seguinte, o Atlético, o que que ele fez? Os caras que gerem sabem que o Atlético, com o poderio financeiro do Atlético, ele é 50% do Flamengo, ele é 50% do Palmeiras, e no fim das contas, quando tá em campo, o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer competir com esses caras. Então, qual que é a estratégia do Atlético? Já é o terceiro ano que o Atlético faz essa estratégia. Você tem um time titular muito forte, que eu tô falando, o time titular do Atlético, para mim, é óbvio que ele vai perder um jogo ou outro, mas ele faz frente com todo o time do Brasil. Tanto que você vê que é um time que, se eu não me engano, da Série A, o que menos perdeu na temporada, né? Ele tem 4 derrotas. E não condiz com a campanha na Sul-Americana, né? Sim, exatamente. Mas o time titular do Atlético é um time titular forte. Você tem ali, você vai ter entre 3 e 5, eventualmente 6 reservas de bom nível, e o resto você vai completar com apostas e base. É a estratégia do Atlético. Só que aí o grande, outro gargalo, que tem um galo, que é essa base que não consegue revelar, não é que revelar craque, né? É revelar jogadores assim. Pô, você não consegue revelar um volante e você tem que contratar o Fausto Vera. É esse o ponto. Só que o Atlético tá atacando esse problema. Eu já trouxe um executivo, até me fugiu o nome dele agora, que era do Flamengo, que ele é muito bom de serviço, ele é muito bem avaliado no mercado. Né? Ele já começou a buscar jogadores, mapear jogadores no mercado, porque é o seguinte: o pessoal fala muito do Palmeiras e do Flamengo, que revelam muitos jogadores, mas o Palmeiras e o Flamengo, você sabe por que eles revelam muitos jogadores? Não é só o trabalho de base deles, é também gastar na base. Porque na base hoje, se você quiser ter uma base que dê frutos, não é você pegar um moleque, aquela coisa, né, de antigamente você vê um moleque jogando bola na rua, trazer ele pro seu time, ficar com ele 5, 6 anos na base e lançar um profissional, isso não existe mais não, cara. Moleque com 10 anos que tem potencial, já tem empresário, nem que seja pequeno, já tem gente em cima da carreira. Então hoje tem moleque de 14 anos que ganha 30 mil reais, que é potencial, então você tem que apostar. É assim que funciona. Eu tô com o Lourenço lá, meu filhão de 2 meses. Daqui a pouco eu vou jogar uma bola. Se ele bater de canhota lá, meu amigo, já vou crescer o olho. Já pode fazer, exatamente. Então, assim, você já tem um mercado de transação de base que é tipo assim, jogador sub-17 que já tá valendo R$500 mil. Eu posso falar isso agora porque deve ter umas 3 semanas, mais ou menos, o Atlético Paranaense buscou um centroavante no Inter de Minas, né, que é do Thiago Gosling, um time lá de Itaúna. O Atlético Paranaense pagou uma bela nota num centroavante sub-17. Quer dizer, se vai dar certo ou não, a gente não sabe, né, Thiago? Mas o que é o mercado da base hoje, é isso, gente. Então, assim, quem faz isso muito bem, faz isso muito bem também, Vitão, é claro, vamos mudar de modalidade, mas só para exemplificar, é o Minas Tênis Clube, há muitos anos. O Minas contrata menino de 12, 13, 14 anos. Ele vai jogar no time profissional? Claro que não, né? Ele vem para a base. Só que ele vai lá para o infanto, vai subindo, e é isso que o Vitão falou. Se você investe mesmo na base, não é que o menino leva gente. Não, você vai lá e pega os melhores aqui, ó. Eu tô contratando, eu monto um time de base para disputar. E alguns aí vão subir, outros vão para outros clubes, mas então, aí você já revelou. O Atlético, até um tempo atrás, ele tinha uma política de não pagar salários caros para a base. O Bruno Tabata, que tá no Internacional. Ele saiu do Atlético porque na época do Atlético ganhava, se eu não me engano, R$2 mil, ele queria um pouco a mais, o Atlético não quis pagar. O Fred foi assim, Vitão. Foi pro Inter. Porque sempre foi uma política do Atlético, sabe? Por isso que o Atlético, o pessoal fala, o Atlético não revela ninguém. Cara, assim, tô pegando um exemplo muito fora da curva. O Neymar, antes dos 14 anos, ele já tinha faturado mais de R$1 milhão. Antes dos 14 anos. Então, agora, assim, mudou um pouco isso, Vitão, porque a gente vê o Veneno lá, por exemplo. Agora ele tá fazendo um contrato com ele. O Veneno é um exemplo bom de uma mudança. Nesse ponto que eu tô chegando. O Atlético já tá... o Atlético trouxe agora, já depois que esse executivo chegou, o Atlético já trouxe alguns garotos pro Sub-15, pro Sub-17 e, se não me engano, pro Sub-20. É o Luiz Carlos de Azevedo, Vitão. Chegou. O Atlético pode buscar, que o Atlético já trouxe alguns garotos, tá atrás de outros, porque assim, você vai pegar um moleque, você vai achar um moleque numa periferia, numa cidade do interior e vai trazer. Ainda tem esses casos, mas hoje é muito assim, você vai lá, por exemplo, no Desportivo Brasil, em São Paulo, que faz um trabalho de base muito bom, você vai no Novo Horizontino, que faz um trabalho de base, você vai no time lá do Paraná, e é assim que funciona, você vai ter que contratar na base, e aí aquela coisa de você ter 100% do jogador já não existe mais, por isso quando você vê, às vezes chega um jogador e vende. Então, assim, o Atlético vai passar a investir mais na base. Aí qual que é o fruto?
você tá pondo, é uma aposta maior, mas é um dinheiro menor. Você não precisa mais, talvez, contratar um cara de 3 milhões de euros. Você vai lá e contrata um cara de 100 mil reais, 150 mil reais. É uma aposta mais arriscada, porque a gente não tá falando de um jogador profissional. É um jogador que vai precisar de 3, 4 anos ali para maturar na base, até mesmo um período no profissional para jogar. Mas você tem chance disso. Aí, sobre a outra pergunta, se tem alguém da base para subir, a expectativa é que o Izep ganhe minutos já nesse segundo semestre, porque o Atlético vai ter um calendário puxado. O Atlético faz planos de passar do Bucaramanga, tá? Ou seja, aumenta pelo menos 2 jogos no campeonato. O Flamengo já é aquela coisa 50-50, o Atlético trata como 50-50. Então já fica uma coisa mais complicada. Então, o próprio Veneno, tá? A expectativa do Cuca é que ele suba para o profissional, mesmo que seja para atividades, tá, gente? Se vai jogar ou não, tem a questão da idade. Ele vai fazer 16 anos agora. Como ele vai reagir nos treinos, porque uma coisa é jogar com os moleques da base, outra coisa você tá ali no meio da galera que já é profissional. Enfim, então, o Atlético vai começar a investir mais na base, então a expectativa é que esse trabalho de base, já a partir do ano que vem, comece a revelar mais frutos. O Atlético já está buscando até alguns jogadores mais prontos. O Chava, ele fez isso muito bem, se vamos lembrar. O Chava, ele trouxe alguns jogadores interessantes na época dele do Galo, que assim, talvez não viraram craques, mas performaram, por exemplo, o Caleb, fez parte do grupo campeão brasileiro de 2021, depois rendeu um dinheiro. O que é o que a base tem que fazer? Porque a gente tem que pensar na base, o médio da base ele tem que entregar jogadores para completar o elenco. Eventualmente vai ter um que vai ser titular, eventualmente vai ter um grande craque, mas a gente tem que pensar que a base tem que entregar o trabalho. O Rubens, para mim, uns amigos meus ficam bravos, eu acho ele um jogadoraço. Nossa senhora, hoje ele é titular, hoje incontestável no Atlético. Mas foi muito criticado por boa parte da torcida e imprensa em 22, 23. Ainda é. Mas porque... assim, Vitão, mas aí que tá, cara, a torcida tem que alinhar uma expectativa aí, porque até aproveitar a mensagem aqui do torcedor, Igor, se a gente revelasse 3 Rubens por temporada, já tava razoável, seria maravilhoso. Mas aí que tá, não é toda temporada que você vai revelar o Savinho, que aqui no Atlético foi subutilizado, você vai revelar o Estevão, cara, esses são fora de série. Sim, mas tem muito jogador bom que não vai ser craque, que ele vai ser útil pro seu elenco, então, que ele vai render em campo e financeiramente. Só que aí tem que ter a paciência, porque beleza, aí vamos supor que o Rômulo, não acho que é um zagueiro assim horroroso, não acho também que é um cara fora de série, mas aí você não dá a minutagem para ele, não é não é gradativo, sabe? E zagueiro é uma posição mais complicada, né, Vini? Zagueiro e goleiro, geralmente, eles demoram mais para maturar, até por serem posições que exigem, vamos dizer assim, uma, entre aspas, responsabilidade maior, né? Porque quando o zagueiro e o goleiro falham, fatalmente é gol, né, cara? Então você vê que muitos zagueiros, tirando os que são fora de série, goleiro também, você vê que goleiro mesmo, ele explode ali a partir dos 25, 26 anos, até aí ele prolonga a carreira, e com o zagueiro não é muito diferente. É muito raro você ter um zagueiro ali com 20 anos performando em altíssimo nível, porque o zagueiro é uma posição que depende muito da experiência, que depois, quando ele tem a experiência, ele vai saber lidar com o atacante em várias situações. Então, tem alguns jogadores que você tem que, eu acho que você precisa rodar os caras, e aí você não tem espaço no seu elenco, não tem vaga, mas você precisa emprestar alguns jogadores, rodar, observar para esses caras voltarem. Vamos pegar um exemplo agora, o Atlético teve campeão brasileiro em 2021, o Mikael, ele fez 1 ou 2 jogos naquela campanha, sem espaço, o Atlético vendeu para um time dos Estados Unidos, hoje ele está no elenco do Palmeiras. Será que um cara desse hoje não poderia ainda estar no elenco do Atlético? Né? Não será que seria um zagueiro útil? Eu sempre falo o seguinte abraço também. Betinho, que tá conosco. Valeu, Betinho. Um abraço, Betinho, figuraça. Mas eu sempre falo o seguinte, isso é cultural até nosso aqui, eu tô falando só do torcedor, não, nós da imprensa também. O cara quando habla, aí todo mundo tem uma paciência astronômica com ele, aí a raça uruguaia, argentina, daqui a pouquinho ele vai, o cara tem 40 jogos que ele tá aí se arrastando, não, mas daqui a pouquinho vai dar certo, o menino sobe da base com 2, 3 jogos, pode tirar, perna de pau, não vale nada. E aí vai muito disso aí, né? É tipo o Rômulo mesmo, Seabra. Porque aqui eu sempre falo do Rômulo. Pô, velho, você vai buscar o Vitor Hugo, assim, você vai buscar o Vitor Hugo para tomar um espaço do Rômulo, do próprio Ivan Roman, que chegou aí, não é da base do Atlético, mas é um jogador de potencial, jovem. Pra mim não faz sentido. Porque você não vai trazer um zagueiro que vai resolver o seu problema, que é o caso do Vitor Hugo, e ainda vai tirar o espaço de garotos mais jovens que poderiam ganhar aí mais projeção.